nesta noite informativa. O Governo e a RENAM voltaram hoje a adiar a assinatura do... Dizia o Governo e a RENAM voltaram hoje a adiar a assinatura do acordo sobre os princípios da despartidização da função pública, depois de ter falhado na última sexta-feira e transferido para esta segunda-feira. Ninguém tinha dúvidas. Era para hoje o tão esperado acordo para a despartidarização do aparelho do Estado. As duas delegações estavam otimistas. Não temos razões para não acreditar que hoje seja o dia. Viemos preparados para assinar esse documento ainda hoje. Mas depois de 4 horas de reunião a portas fechadas, veio a surpresa. Mais um adiamento e uma nova promessa. O Governo e a RENAM garantem que de amanhã não passa. Já não há nada que possa impedir este curso, tendo sido trabalhados, como disse, todos os aspectos técnicos, linguísticos e jurídicos do nosso produto. Houve o compromisso entre as partes. O Governo nos garantiu que amanhã, às 17h30, estará disponível. E nós, como contraparte, tendo o princípio de colaboração, aceitamos que esse assunto também fosse, de facto, declarado amanhã como último dia. A equipe de observadores nacionais saudou o bom entendimento entre as duas partes e manifesta a confiança de que o tão esperado acordo vai mesmo ser finalmente fechado. Felizmente, estamos todos de parabéns, que finalmente as partes conseguiram encontrar uma solução, conseguiram alcançar um consenso. É uma notícia que nos apraz e penso que todo o povo moçambicano também está de parabéns. Depois de assinado o documento que poderá colocar fim à chamada partidarização do funcionalismo público, será submetido ao Parlamento para que seja transformado em lei. O acordo será assinado depois de dezenas de rondas no diálogo sem consenso, que geraram críticas a todos os níveis. Na véspera da assinatura, quer o Governo, quer a RENAM, asseguram que a sua implementação vai significar reformas no funcionamento do aparelho do Estado. O essencial, o que nós queremos dizer é que as instituições públicas pertencem ao povo moçambicano e, por isso mesmo, deve trabalhar ao serviço do povo moçambicano. Nós, os dirigentes e outros que estamos lá, somos gestores do bem público, não somos donos daqueles bens. Esse é o princípio que rege, efetivamente, esta declaração, este entendimento que nós conseguimos com o Governo. O quadro jurídico atual já prevê isso, mas certamente que nós temos que gerir comportamentos e atitudes de um e de outro funcionário neste processo. Temos, sobretudo, que gerir atitudes de cidadãos que se candidatam à administração pública, quando não conhecem os resultados, podem, por vezes, fazer interpretações erradas sobre as razões que levaram a não terem tido, por exemplo, um aproveitamento na admissão na nossa administração. Poderes excessivos da figura do chefe de Estado e a arrogância do partido com a maioria na Assembleia da República são, na opinião de David Simango, presidente do MDM, os fatores que abriram um caminho para o endividamento insustentável da Ematum. David Simango não acredita que a renegociação da mesma traga grandes vantagens para o país e apela ao Governo a saber partilhar as suas iniciativas. Porque se não fosse isso, eu penso que não haveria uma mão pesada sobre os órgãos da justiça. Esses teriam oportunidade de travarem dentro dos procedimentos legais a transação deste negócio. E, por outro lado, é a fragilidade da nossa Assembleia da República. Portanto, temos uma Assembleia da República a reboco do Executivo, temos uma Assembleia da República que abusa da maioria parlamentar e acabou não exercendo a sua função e poderia muito bem travar isso. Portanto, nós perdemos uma grande oportunidade dos órgãos de soberania poderem travar este negócio, tanto mais de que usou-se o abuso do poder. Portanto, é aquilo que nós chamamos de que as nossas instituições de justiça têm que ter um martelo para travar os excessos, e esse caso é um dos casos de excesso que acaba prejudicando o cidadão e criar uma dívida pública insustentável para os moçambicanos.
O mercado das batatas na cidade de Pemba poderá ser transferido nos próximos meses para um local seguro depois do incêndio que destruiu mais de 70 barracas em março último. Esta medida foi anunciada depois do Presidente da República ter escalado aquele mercado na manhã desta segunda-feira. Já a caminho do aeroporto de Pemba, de regresso à capital do país, a escolta do Presidente da República abrandou na vinda 25 de setembro naquele ponto do país e por alguns minutos o chefe de Estado escalou o mercado das batatas, onde em março último houve um incêndio que destruiu cerca de 70 barracas e criou prejuízos de mais de 90 milhões de meticais referentes a infraestruturas de mercadoria. Estou aqui 15 anos, desde que o mercado esteve ali, perto da eletricidade. Fomos retirados dali da eletricidade para cá e cada um distribuir a um lugar. Começamos a construir nossas obras, o Conselho Municipal, com as nossas licenças, tudo foi legal. E daí, quando houve este ano, logo do primeiro ano, primeiro mês, o segundo mês, houve esse incêndio. Até hoje, não temos solução dentro do caso deste mercado. Outra vez... Solução para você significa o quê? Solução para nós é o Conselho Municipal nos considerar como ser humano, como de onde vínhamos. Sim, mas está bom, mas considerar significa o quê? Considerar como ser humano? Considerar é nos atribuir o espaço, como acham dizer que... Está bom. Depois desta interação, ficou o compromisso do Conselho Municipal local encontrar soluções para que os vendedores não continuem na incerteza. Falei ontem com o Tagir, ele há de vir reunir convosco, está bom? E ajudem vocês próprios a pensar a solução, o que tem que ser feito. Sim. Se aqui está desorganizado, façam o mercado já organizado, que haja facilidade para o controle. Aqui vocês estão perto dos bombeiros, poderiam ter ajudado, mas havia dificuldade de penetração. Tudo bem organizado, bem estruturado, mas ele há de vir falar convosco ainda esta semana, tá bom? Em relação ao mercado, o Idil de Pemba acatou a mensagem e mostra já estar a acelerar o passo à busca de soluções seguras para os vendedores. A solução passa necessariamente de nós providenciarmos um local mais adequado, porque ali está claro que não está seguro. Primeiro está perto de umas bombas e temos que aprender com os sinais que aparecem. Nós tivemos um incêndio ali, mas de um lado temos a central elétrica, do outro lado temos um grupo de bombas. Na visita presidencial a Cabo Delgado, foi evidente que ao invés de helicópteros, o chefe de Estado fez seus distritos por si escalados através de viaturas. Na cerimônia de despedida vida esta segunda-feira no aeroporto, Filipe News respondeu nos seguintes termos quando questionado pela imprensa sobre a estratégia de abandono de helicópteros. Fizemos isso porque, de fato, as reuniões fazemos, as próximas viagens que vamos fazer para as províncias, nem sempre vão ser reuniões, vai ser ir ao encontro dos problemas, para ir ver qual é o problema concreto que se resolve. Então, desta vez até andamos nas estradas asfaltadas, porque tínhamos pouco tempo. A próxima teremos que andar nas estradas que não existem, onde a população mesmo fica. É verdade que isso rouba-nos o tempo, mas é necessário para nós termos a sensibilidade real. Outro aspecto a destacar nestas visitas presidenciais é o uso de meios aéreos nacionais, neste caso da Força Aérea de Moçambique, o que também é apontado como substancial na redução de custos. As imagens são de Oliveira, Nelson Belarmino, na cidade de Pemba. O país tem 15 novos secretários permanentes de ministérios, impulsados hoje pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário. O dirigente desafiou os impulsados a priorizarem as inquietações da população. São eles Maria Lucas, secretária permanente do Ministério da Economia e Finanças, Manuel Rego, Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Zacarias Indonga, Ministério da Saúde, Elídio Miguel, Agricultura e Segurança Alimentar, Sheila Afonso, Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Narci Premgi, Mar, Águas Interiores e Pescas, Abiba Tamel, Trabalho, Emprego e Segurança Social, Danilo Bai, Gênero, Criança e Ação Social, Antônio Chemo, Administração Estatal e Função Pública, Ângelo Paunde, Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Alfredo Nogueira, Recursos Minerais e Energia, Lembrança Mestiço, Obras Públicas e Recursos Hídricos, Iveta Alon, Juventude e Desportos, Domingos Artur, Cultura e Turismo, Celso Laís, Ministério da Ciência e Tecnologia,
ensino superior e técnico profissional. O primeiro-ministro quer que os problemas da população estejam no topo da agenda dos novos responsáveis ministeriais. E a melhoria das condições da vida do povo moçambicano implica uma cada vez mais melhor prestação de serviços de administração pública. E isso passa não só pela preocupação permanente em alcançar os objetivos que são traçados em cada setor, mas, acima de tudo, por uma gestão da coisa pública com rigor e responsabilidade. Do Rosário desafiou ainda os empossados a prestarem serviços com celeridade e humildade. Para isso, esperamos de vós, senhores secretários permanentes, que desempenhem a vossa missão com zelo, dedicação e profissionalismo, para que, dentro de outros resultados, possam assegurar o seguinte: a celeridade no tratamento das petições dentro dos prazos legais e comunicação aos interessados. Os secretários permanentes têm o papel de coordenar a execução e controlo dos planos de atividades e orçamentos dos ministérios. Os novos secretários permanentes dos ministérios prometem prestar um serviço de qualidade e atingir as metas estabelecidas para o país e de cada ministério. O desafio é levar a cabo as tarefas que são definidas para o secretário permanente para o alcance dos objetivos do programa quinquenal do Governo. Como todos nós sabemos, o programa quinquenal do Governo está centrado no desenvolvimento de capital humano e, no âmbito daquilo que são as atribuições, o que deve fazer é contribuir para que o meu Ministério faça tudo para que esse objetivo seja alcançado. Como sabem, nós temos duas grandes prioridades, que é garantir o acesso das crianças, da população à escola, à educação, o acesso universal ao nível do ensino primário e garantir a qualidade de ensino. A qualidade de ensino passa por resolver esse tipo de situações ao nível da infraestrutura, do equipamento, passa também por melhorar a formação de professores, inicial em exercício. Então há muita coisa por fazer, uma delas é claramente essa de tirarmos as crianças do chão e de as tirarmos do relento. Muitas crianças estudam ao ar livre. Como acho que puderam acompanhar no discurso de Sua Excelência o Primeiro-Ministro, um secretário permanente está mais virado à área da administração pública. Portanto, nós temos que contribuir, eu tenho que contribuir para o meu Ministério, no sentido de fortificar cada vez mais, portanto, esta área ou as áreas transversais, dar continuidade ao trabalho que era feito, portanto, pela nossa secretária permanente cessante. Muito bem, olhamos outras notícias. Forças de Defesa e Segurança fizeram hoje os últimos acertos para o desfile de quinta-feira, alusivo às celebrações dos 40 anos da independência. A Polícia Municipal. Decorrem neste momento os últimos acertos aos ensaios com vista às celebrações dos 40 anos da Independência Nacional aqui no estádio da Machava, local que vai acolher naturalmente as festividades deste dia importante para o país. E hoje, nas primeiras horas da manhã, desfilaram várias forças da Polícia e do Exército. Neste momento, altas patentes da Polícia e do Exército estão reunidos com vista a acertarem ou melhorar aquilo que foi a prestação do primeiro ensaio que teve lugar hoje aqui no estádio da Machava. Ainda esta segunda-feira, o Ministro de Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, visitou o estádio da Machava para acompanhar de perto os trabalhos em curso. O estádio apresentava-se com alguma necessidade de restauração de várias partes desta infraestrutura, nomeadamente de tudo que diz respeito aos balneários, às vedações, uma limpeza geral e pinturas a toda a infraestrutura exterior do estádio e também alguma intervenção nos pátios. E é isso que foi feito, num tempo recorde, devo dizer, mas também foi feito graças à colaboração de todos os trabalhadores dos caminhos de ferro e as várias empresas especializadas que interagiram num programa bem delineado para que praticamente em 30 dias pudéssemos ter a infraestrutura a este nível. Vira-se que o Presidente da República, Filipe Nyusi, vai receber aqui a tocha da chama da Unidade Nacional. É basicamente isso que podemos dizer aqui nesta altura a partir do estádio da Machava, com imagens de Gaspar Ferida, Hélio Manhença, para saber. Os trabalhos de reabilitação e ornamentação do estádio da Machava para acolher as festividades dos 40 anos da Independência Nacional custaram mais de 30 milhões de meticais.
A informação foi avançada esta segunda-feira pelo administrador executivo dos Caminhos de Ferro de Moçambique durante a visita que o Pelouro dos Transportes e Comunicações efetuou ao mítico estádio da Machava. Ainda não temos valores finais porque há alguns trabalhos que depois fomos autorizando essa execução durante o processo de reabilitação. Mas o valor autorizado foram 30 milhões de meticais e estamos um pouco acima desse valor. E só agora que vamos fazer aqui o rescaldo e devemos saber quando é que efetivamente gastamos. Os trabalhos consistem na reabilitação de balneários das vias de acesso ao interior do estádio e pintura do mesmo. Foi feita uma pintura geral, reabilitamos as casas de banho, melhoramos a tribuna de honra, os camarotes, a pira olímpica. E, como vê, todos os acessos ao Estádio da Machava e toda a sua volta. Entre outras atividades, o programa da cerimónia no Estádio da Machava prevê a recepção da chama da unidade pelo Presidente da República, desfile militar e realização de um mega espetáculo. 4 pessoas foram baleadas mortalmente pela polícia no sábado na cidade de Maputo. As vítimas fazem parte de 2 quadrilhas que aterrorizavam vários bairros, segundo a polícia. Os baleamentos aconteceram no intervalo das 10 e 18 horas nos bairros periféricos da capital do país. A primeira quadrilha, composta por 2 indivíduos, foi abatida no bairro do Jardim, quando a polícia resgatou um cidadão que havia sido sequestrado na última quinta-feira no bairro da Manhangalene. Horas depois, um outro grupo que se fazia transportar num carro Toyota East, também composto por 2 indivíduos, encontrou a morte após ser atingida por vários tiros disparados por um carro de patrulha da PRM na rua Dom Alexandre. A polícia da cidade de Maputo, através do seu porta-voz, disse esta segunda-feira que agiu em legítima defesa. No bairro de Laulane, concretamente na rua Dom Alexandre, 2 indivíduos foram alejados, portanto, mortalmente pela polícia, estes que se faziam transportar numa viatura de marca Toyota East, com a matrícula ADP 761MC, portanto foram interceptados pela polícia naquela rua e eles tentaram pôr-se em fuga. E quando a polícia, portanto, incitou uma perseguição, eles começaram a disparar contra a viatura, portanto, da polícia. E a polícia viu-se na contingência, portanto, de responder aos tiros e 2 dos miliantes foram alvejados mortalmente. Portanto, voltamos aqui a referir que o trabalho da polícia não é atirar para matar, mas quando vê-se na contingência, portanto, de responder aos tiros dos bandidos, infelizmente as pessoas acabam sendo alvejadas mortalmente. Portanto, o trabalho da polícia é deter os miliantes e levá-los, portanto, ao tribunal, onde serão julgados e punidos, portanto, pelos crimes que eles cometem. A polícia diz ter apreendido, na ocasião, 4 armas de fogo e as respectivas munições. Ainda nos olhos operativos, destacamos a apreensão de 4 armas de fogo, 3 do tipo pistola e 1 do tipo AK-47, 19 munições de armas portanto, do tipo pistola e 19 outras munições de armas tipo AK-47. Ainda a semana passada, na cidade de Maputo, outras 3 pessoas morreram vítimas de acidente de viação. O cativeiro desmantelado pela polícia no passado sábado está localizado numa das ruas mais perigosas do bairro do Jardim, na cidade de Maputo. A informação é revelada por várias testemunhas que acompanharam um tiroteio que culminou com a morte de 2 supostos raptores. Mais do que pela cor atraente da pintura, esta será uma das casas que vai ficar na memória dos moradores do bairro do Jardim, sobretudo daqueles que acompanharam o tiroteio de sábado, que terminou com a morte de 2 supostos raptores. Algumas testemunhas contam que a troca de tiros entre a polícia e os criminosos durou cerca de 30 minutos, uma situação que gerou grande pânico. É medo mesmo, sabe? Quando aparece uma coisa daquela, mete medo. E às tantas, quando vimos aquela situação de que houve isto, e assistimos na televisão, é quando a gente vê, afinal, estamos a viver aqui, afinal, com pessoas que a gente confia quando tem essa confusão. Ouvi muitos tiros. Serão muitos tiros. Acho que um deles apanharam a querer entrar ali no glucose. Assaltar no veterinário ali. Deram um tiro, ele caiu ali, eles chamaram e foram com ele. Muitos tiros. Até as pessoas que estavam a vender ali, que chegaram de correr, fugiram ali.
Alguns residentes do bairro queixam-se da ocorrência de vários crimes, sobretudo na rua onde está localizado o cativeiro, desmantelado no sábado pela polícia. Já há pessoas que se aproveitam, né? Os amigos do alheio aproveitam-se, arrancam carteiras, celulares e até mesmo agressões físicas. Estou com esse tempo de frio, assim, atravessa a linha fera para nos quebrar para lá, que aquilo já não te violar, arrancam carteira, só, é isso só. Em um ano, este é o segundo cativeiro desmantelado pela polícia na cidade de Maputo. 2 supostos ladrões de combustíveis morreram carbonizados na cidade da Beira neste domingo, quando um dos recipientes que continham líquido por eles roubado ardeu e a casa onde pernoitavam pegou fogo. Ainda não são claras as circunstâncias que levaram à morte destes 2 indivíduos no bairro da Munhava, na cidade da Beira, cerca das 21 horas de ontem, apontados como ladrões de combustíveis no recinto portuário da Beira. As 2 vítimas mortais e um adolescente de 15 anos de idade, ora internado no Hospital Central da Beira devido a queimaduras, estavam no interior desta residência quando um destes tambores que continha combustível começou a arder por razões que ainda não foram clarificadas e houve de seguida uma forte explosão. As 2 vítimas não conseguiram sair do interior desta residência e morreram carbonizadas. Nós estivemos dentro da casa, assistir televisão, de repente ouvimos barulho. Nós ficamos assustados, saímos fora, de repente vimos fogos. Ficamos admirados de onde saiu esse fogo. Ninguém soubemos também como saiu o fogo. A proprietária da casa, que reside num outro bairro, disse que está surpreendida com a situação, pois a residência estava desocupada. Não sei se como pararam aí, não sei dizer, porque o meu sobrinho estava aí, está no hospital assim. Os vizinhos também não sabem como as vítimas pararam no interior da residência, mas garantiram que esta casa servia de esconderijo de combustível roubado no recinto portuário da Beira ou então roubado nestes caminhões cisternas em pleno movimento à saída do Porto da Beira. Até a altura de retirada da nossa equipa de reportagem do local, cerca das 13 horas desta segunda-feira, os corpos das 2 vítimas ainda encontravam-se no local, aguardando por peritos da polícia. Nazir Abdullah diz que a humanização dos serviços de saúde só será possível com a participação dos cidadãos na denúncia dos principais problemas. A Ministra da Saúde falava hoje na abertura da reunião do Comitê Nacional de Qualidade e Humanização. Queixar-se de mau atendimento e de cobranças ilícitas nos hospitais públicos tornou-se um lugar comum nos últimos dias. Trata-se de uma situação que não conforta o Ministério da Saúde, que esta segunda-feira sentou-se à mesma mesa com parceiros de cooperação e confissões religiosas para discutir formas de humanizar os serviços sanitários. A integração da sociedade e da participação social torna-se importante na melhoria dos serviços, pois permite o maior envolvimento nas ações da saúde, como é o caso da luta contra o desvio e roubo de medicamentos, as denúncias dos maus atendimentos, das cobranças ilícitas, bem como o mau atendimento, fazendo com que as práticas de saúde se direcionem também aos interesses coletivos e dos contextos sociais e culturais do nosso povo. Para os parceiros de cooperação, o fato do Ministério da Saúde ter consciência da má qualidade dos serviços sanitários já é um bom sinal para reverter a situação. Eu acho que a coisa mais importante já estão a fazer, que eles reconhecem que esta é uma prioridade para o Ministério, porque muitas vezes em outros países não é o caso. Estamos agora a planificar com o Ministério da Saúde ações que visam empoderar não só o pessoal de saúde como agentes da mudança de comportamento social, mas também para minimizar ou reduzir os grandes problemas que ocorrem ao nível das nossas unidades sanitárias. Nesta sessão inaugural, foi apresentada a mostra sobre a qualidade nas unidades hospitalares, modelos a implementar em todo o território nacional. Muito bem, passo agora a ler o comunicado da construtora Odebrecht. A construtora Norberto Odebrecht confirma a operação da Polícia Federal em seu escritório em São Paulo e Rio de Janeiro para o cumprimento de mandatos de busca e apreensão. Da mesma forma, alguns mandatos de prisão e condução coercitiva foram emitidos.
Como é de conhecimento público, a Odebrecht entende que estes mandados são desnecessários, uma vez que a empresa e seus executivos, desde o início da Operação Lava Jato, sempre estiveram à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A empresa possui um rígido código de conduta e um programa de conformidade reconhecido internacionalmente, e o comportamento da Odebrecht e de seus executivos ao longo da investigação mostra claramente a injustiça de uma prisão sem processo. Neste momento estão a ser tomadas as medidas judiciais cabíveis e estamos confiantes de que a normalidade processual e as garantias constitucionais serão prontamente estabelecidas. Independentemente desse processo investigatório, que envolve também outras empresas no Brasil, a Odebrecht Infraestrutura Moçambique reitera que mantém as suas operações e negócios ativos e reforça seu compromisso para o crescimento do país. Muito bem, ali agora o comunicado da construtora brasileira Odebrecht, que tem ramificações aqui no país. Vamos prosseguir com outras notícias. A Turquia vai investir 150 milhões de dólares para construir uma fábrica de cimento e uma linha de escoamento na província de Maputo. O empreendimento vai produzir 600 mil toneladas por ano. O início das operações está previsto para março do próximo ano. Os donos do projeto, uma empresa da Turquia, reuniram-se esta segunda-feira com o ministro da Indústria e Comércio, Max Tonela, para apresentar a ideia do investimento. A fábrica de cimento está a ser construída no porto de Maputo e tem duas fases. A primeira termina em março do próximo ano, com a produção de 600 mil toneladas, e a segunda, no final de 2016, com a previsão de produção de 2 milhões de toneladas. O projeto inclui a construção de uma linha férrea que deverá escoar parte da produção a ser vendida fora do país. Tomamos a decisão de investir em Moçambique, começando pela área de cimento. E para isso, já identificamos um espaço no porto de Maputo. Mandamos um grupo técnico e as obras já começaram. Iniciamos também os estudos para a construção da linha férrea de escoamento. Estamos muito interessados na área de energia e agricultura. Max Tonela garante que o investimento vai reduzir o déficit de cimento no país. Nós prevemos assegurar a substituição do que é importado, produção local, criar também oportunidade de emprego, como foi referido. Prevê-se que neste projeto hajam pelo menos 500 novas oportunidades de emprego, bem como assegurar a estabilidade e a redução do custo dos materiais de construção em Moçambique. Com este investidor em especial, portanto, que decidiu investir 150 milhões de dólares na área de cimentos em Moçambique, está previsto outra fábrica em Nacala. Em 2014, a Turquia ocupou a 8ª posição na lista dos maiores investidores em Moçambique, com mais de 21 milhões de dólares norte-americanos. Muito bem, vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Temos o prazer de conversar com o Dr. Mário Machung. Quando se proclama a independência nacional, o que aspirava para Moçambique independente? O que nós aspirávamos para Moçambique independente foi a orientação básica, construir um Moçambique novo. Vencemos o colonialismo português. Punhamos em primeiro lugar era a unidade entre nós. Não olhávamos nem para a região, nem para a origem social. Era o trabalho para promover Moçambique. Dr. Mário Machung defende que a agricultura é a base de desenvolvimento. Passam 40 anos de independência nacional e a agricultura ainda não conseguiu impulsionar o desenvolvimento do nosso país. O que é que está a falhar? A agricultura tem de ser apoiada. O país vive um contexto de descoberta de recursos naturais que gera uma expectativa muito grande aos moçambicanos de um
desenvolvimento a curto prazo? É claro, criar expectativas com nós próprios, quando descobrimos e isto vai trazer melhorias para o povo, mas não é para amanhã. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados e à tarde, contamos com a sua companhia. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito bem, estamos de volta esta noite informativa. Vamos continuar a olhar as notícias. O Banco Africano de Desenvolvimento está preocupado com a forma de coordenação entre seus quadros e o governo na implementação de projetos por si financiados. O representante do BAD em Moçambique diz que este problema contribui para o atraso dos projetos. Termina este ano uma etapa de financiamento de projetos direcionados ao governo pelo Banco Africano de Desenvolvimento. Neste momento, estão em curso 19 projetos de desenvolvimento avaliados em cerca de 650 milhões de dólares. Na hora do balanço, o BAD mostra-se preocupado com a falta de coordenação entre as partes, situação que atrasa a implementação de projetos. Nós queremos conseguir mais eficácia na forma de colaboração que nós temos. Como trabalhar juntos da melhor forma para atingir as metas no devido tempo. Para o efeito, reuniram-se esta segunda-feira em Maputo representantes do governo e quadros do BAD para encontrar soluções dos problemas. Na ocasião, o governo mostrou-se preocupado com a redução da capacidade do BAD de prestar assistência financeira ao país devido à crise financeira internacional. Os desafios que se colocam para o período que se segue prendem-se ao fato de notarmos dentro daquilo que é a mobilização de recursos do Banco Africano uma relativa redução de mobilização de recursos. Estas restrições obrigam a que haja maior seletividade nos projetos a serem implementados. A reunião anual de avaliação de desempenho da carteira de projetos financiados pelo BAD acontece numa altura em que o governo e o banco desenham novas estratégias de assistência ao país para o período que vai desde 2016 a 2020. Sem avançar montantes, o BAD garantiu que vai reforçar o pacote de financiamentos ao país para responder aos desafios atuais. O governador de Tete está agastado com a qualidade das infraestruturas recentemente construídas no distrito de Marara para o funcionamento da administração local que não obedeceram o modelo recomendado pelo Ministério da Administração Estatal. Já tem racha. Quem foi o fiscal? Diretor provincial, faz favor, quem foi o fiscal dessas obras? Quem foi o fiscal? Foi desta forma que o governador de Tete, Paulo Awad, manifestou descontentamento depois de visitar algumas infraestruturas do Estado que se encontram em fase conclusiva. As obras não obedecem o padrão aprovado pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública, além de algumas estarem já a degradarem-se antes da sua utilização. Bem, visitar algumas infraestruturas e não gostar é só uma questão de um princípio.
Eu devo acreditar que o novo administrador, também devido à preocupação que ele tinha de ver algumas infraestruturas prontas, não seguiu aquelas recomendações, os desenhos aprovados pelo Ministério da Administração Estatal e Função Pública. O governador de Tete quer que o empreiteiro retifique os erros e entregue as obras de acordo com o estabelecido no caderno de encargo. Não podemos dizer que não houve fiscalização. Houve fiscalização, sim, só que a fiscalização desleixou-se em algum momento e nós vamos também responsabilizar a empresa fiscal das obras para se fazer as devidas correções, porque é importante nós dizermos que este país é nosso e quando queremos fazer obras, devemos fazer obras com carinho, de modo que sejam obras duradouras. Marara foi elevado ano passado à categoria de distrito e ainda não dispõe de infraestruturas básicas para o funcionamento da administração. Muito bem, agora vamos olhar a atualidade internacional. A Somália foi alvo de um ataque com um carro armadeado e o Al-Shabaab reivindica a autoria. O grupo islamita Al-Shabaab reivindicou o atentado com uma viatura armadilhada contra um campo de treino dos serviços secretos somalis em Mogadíscio este domingo. O grupo armado afirma ter vitimado 10 responsáveis dos serviços de inteligência durante a ação. O governo somali rejeita, no entanto, ter sofrido quaisquer baixas, afirmando terem sido mortos 4 combatentes e neutralizado o ataque. A ação ocorre no momento em que o grupo islamita aumenta a frequência dos ataques contra as forças de ordem pública e segurança durante o período do Ramadão muçulmano. 8 polícias tinham morrido durante o ataque, reivindicado pelo Al-Shabaab no sábado contra uma esquadra nos arredores da capital. Foi descoberto em um site de internet registado desde fevereiro, em nome de Dylan Roof, um manifesto escrito pelo homicida e que explica o seu ódio pelos afro-americanos. Dylan Roof escolheu uma igreja metodista em Charleston como alvo para, de uma forma macabra e recorrendo a uma arma de fogo, matar os crentes negros. A descoberta do site LastRhodesian.com foi revelada sábado pelo jornal Telegraph e confirma a suspeita que a ação de Roof teria sido planeada com antecedência. Também no sábado, em várias cidades da Califórnia do Sul, incluindo Colômbia, a capital do estado, foram organizadas várias manifestações contra a bandeira da Confederação, considerada por muitos como um símbolo do Sul racista. Em Charleston, centenas de pessoas reuniram-se junto do memorial em frente à mais antiga congregação afro-americana do Sul dos Estados Unidos da América para prestarem homenagem às vítimas do ato racista de Dylan Roof. Muito bem, voltamos ao país. Foi inaugurado hoje, no Hospital Central de Maputo, um mural que retrata a história dos 40 anos da independência nacional. Falando na cerimónia, a Ministra da Saúde disse que a obra enaltece a história do povo moçambicano. Não são apenas livros que guardam a história de um povo. A tinta e o pincel, quando combinados artisticamente, podem fazê-lo e muito bem. Se notarmos dentro deste mural, há variedade de imagens que são típicas mesmo dos exercícios, quer de operações, quer de doentes, etc., que tentamos trazer sempre para um lado positivo, né? Que é para comemorar e não trazer questões negativas. É uma forma criativa de contar a história de um povo através da sua saúde. O mural inaugurado esta segunda-feira retrata a evolução do setor da saúde ao longo dos 40 anos da independência nacional. Um setor que, apesar das vitórias e glórias, ainda enfrenta muitos desafios. Continuar a expansão das unidades sanitárias, aumentar o número de recursos humanos, não só em quantidade, mas em qualidade. E, logicamente, aquilo que muito se fala no dia a dia, melhorar o atendimento. Já o Ministro da Cultura e Turismo diz que a arte é uma terapia, por isso faz todo sentido o casamento entre a pintura e a saúde. A linguagem visual é também terapêutica e nós pensamos que isso vai contribuir de forma didática para que as pessoas percebam a função do hospital. A pintura no mural sobre os 40 anos da independência no Hospital Central de Maputo esteve a cargo de estudantes da Escola Nacional de Artes Visuais.
O antigo governador do Banco de Moçambique, Pracash Ratiral, diz que, a quando da sua criação, o Banco Central só tinha nos cofres $1 milhão. O antigo dirigente recorda as escolhas mais difíceis de que participou enquanto dirigente daquela instituição, mas considera que o banco sempre foi forte. Com os acordos de Lusaka, há um parágrafo que é introduzido nos acordos, que é a transferência do património, dos ativos e passivos do Banco Nacional Trabalhino para o Banco de Moçambique. Portanto, é criado o Banco de Moçambique, é criado em 17 de maio de 1975, portanto, um mês e poucos antes da independência de Moçambique. No processo da transferência do BNU para o Banco de Moçambique, o saldo global que ficou a favor de Moçambique foi $1 milhão. Portanto, pode imaginar as reservas que o país tinha nessa época. E hoje o Banco de Moçambique deve estar a gerir reservas da ordem de 2,5, 2,7 bilhões de dólares. Portanto, $1.000 milhões. Mas pronto, é assim que nascemos, é assim que estávamos a operar. Eu lembro-me de estar no Banco Central, era muito jovem na época. O Banco de Moçambique tinha quadros jovens, pessoas de grande valor, que substituíram a comunidade que partiu, comunidades portugueses, e que ergueram aquele banco para os patamares que hoje os novos dirigentes estão a levar para patamares superiores. Mas a verdade é que o Banco de Moçambique foi uma instituição muito sólida sempre, e tenho orgulho de ter passado lá com aquela qualidade de pessoas que estavam empenhadas em desenvolver o país. Porque o Banco Central é o ponto onde passa tudo. Portanto, os recursos e a distribuição passa pelo Banco Central. A política monetária, a política cambial e todo o processo de supervisão bancária. Houve momentos em que o Banco de Moçambique só tinha reservas de uma semana. E geríamos a conta-gotas. E eu estava num processo de decisão com o Ministro do Comércio, o Ministro das Finanças, e depois, mais tarde, com o Ministro do Comércio Interno, o Ministro do Comércio Externo, e todos os ministérios das áreas económicas a decidir os processos de importação. E eu lembro-me que uma vez cheguei derrotado a casa e não podia contar à família o que se tinha passado. É que fiz parte de uma decisão em que se importávamos medicamentos ou leite para criança, para compreender a dureza da situação que vivemos. São momentos que eu espero que a guerra nunca mais se repita em Moçambique. O ex-ministro dos Transportes e Comunicações, Tomás Salomão, parabenizou a seleção de hóquei patins pelo facto de ter-se apurado para os quartos de final do Mundial da modalidade. Nem é justo dizer parabéns à Seleção Nacional de Hóquei e Patins, que se qualificou para os quartos de final. Isso é uma coisa extraordinária. Ver a bandeira de Moçambique hasteada lá em cima, a flutuar, no meio do concerto das nações, e eu penso que estes jovens merecem o nosso respeito. É uma conquista da independência. Absoluto. Merece o nosso respeito, as nossas felicitações e as nossas palmas. Muito bem, continuamos a fazer a retrospectiva das notícias. O Governo e a RENAM voltaram